Olá, meu nome é Stephanie, eu sou casada com Daniel Patrick e a proposta da gente é estudar um pouquinho com relação a casamento, biblicamente pensando. Então, o que as escrituras falam sobre casamento? E pra gente tratar um pouquinho desse tema, a gente tem que pensar se casamento é para todo mundo ou não, né? Será que a Bíblia coloca isso como uma regra universal? Todo mundo tem que casar? Será que tem exceções? Bom, vamos orar e buscar as respostas na nossa única regra de fé e prática. Vamos lá? Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor cuida de nós e o Senhor direciona cada momento. Deus, o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter as Sagradas Escrituras em nossa mão. A gente tem essa liberdade de ler a Bíblia a qualquer momento aqui no nosso país e poucas vezes a gente o faz da maneira correta, Pai. Então coloca a disciplina, coloca esse hábito na nossa vida e fale conosco por meio dela, Deus. Nos ensine aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda para que cada atitude da nossa vida venha te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu comentei, a gente só tem um lugar 100% confiável para a gente buscar respostas para qualquer coisa, que é a Bíblia. Mas a ideia da Bíblia não é tratar sobre todos os assuntos que existem ou que vão existir ou que existiram no mundo. A Bíblia está ali para apontar para Cristo. A Bíblia está ali para nos falar sobre salvação. O que a gente precisa saber com relação a isso? Mas Deus é tão misericordioso que Ele coloca ali muitos ensinamentos, muitos direcionamentos com relação ao nosso dia a dia e nos ensina como fazer aquilo para o qual fomos criados, glorificar a Ele por meio das nossas atitudes. E ela fala sobre casamento. A gente já comentou em outros vídeos, a gente vai estar sempre comentando isso. Mas será que ela fala sobre solteirice? Será que tem alguma coisa sobre isso que a Bíblia pode nos ensinar? Bom, vamos nela, né? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada em alguns personagens bíblicos. A Bíblia trata de várias histórias e vários personagens ali, a Bíblia não comenta se eram ou não casados, se tinha alguma relação nesse sentido. Por quê? Não sei, Deus não quis, não era relevante. Mas em outros momentos, Deus comenta sobre isso e o faz de forma enfática em algumas situações. Vamos pensar primeiro em Pedro, o apóstolo Pedro. Bom, a Bíblia conta a história de que a sogra de Pedro estava acamada e Jesus foi visitá-la. Bom, se ele tinha sogra, ele foi casado, não é mesmo? Pedro é um ótimo exemplo para nos lembrar um pouquinho sobre isso. Nos lembrar que casamento é sim algo que Deus criou. E que Deus criou para ser seguido de uma certa forma, que é o que a gente vai estar sempre estudando em outros vídeos. Mas nosso foco aqui é solteirice. Será que a Bíblia fala sobre alguém que foi solteiro? Bom, o caso mais especial e mais importante para a gente olhar aqui é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia comenta sobre a família de Jesus, fala sobre a família dele desde o nascimento até em várias situações mais para frente. E não fala sobre esposa, fala sobre mãe, sobre pai, sobre irmãos, mas não fala de esposa. A Bíblia comenta sobre várias mulheres que acompanharam Jesus pelo seu ministério, durante o seu ministério. Mas, de novo, não fala que nenhuma delas foi casada com ele. A Bíblia conta sobre algumas mulheres que, inclusive, apoiavam o ministério de Jesus financeiramente falando. Mas, de novo, não fala sobre casamento de Jesus. Além disso, vale lembrar que na crucificação, no momento em que Jesus foi morto na cruz, foi sepultado, 3 dias depois ele ressuscitou, quem foram as primeiras pessoas a perceberem, a irem lá no túmulo e ver que estava vazio? Mulheres. Mas, de novo, a Bíblia não fala que alguma delas foi casada com ele. Bom, percebam que em vários momentos, então, a Bíblia teria oportunidade de falar sobre o casamento de Jesus. Além disso, quer exemplo melhor de marido que Jesus? Bom, então se Jesus tivesse sido casado, com certeza a Bíblia teria deixado isso bem explícito. Além disso, o momento em que fala do casamento de Jesus, fala do casamento dele com a igreja. Fala de Jesus se casando com sua noiva, com a sua igreja, quando ele voltar. Bom, isso mostra mais uma vez que exemplo incrível para acalmar o coração de muita gente que acredita que casamento é algo que todo mundo tem que passar, algo obrigatório biblicamente falando. Não, não é.
Mas a gente vai comentar em outros vídeos também que, apesar de não ser uma obrigatoriedade o casamento, bom, quem não se casar vai passar por algumas tentações e vai lutar contra algumas coisas, contra alguns pecados diferentes daqueles de quem casou. Todos nós ainda vivemos em um mundo caído, então a presença do pecado ainda existe. E todos nós, até Jesus voltar, vamos estar lutando ferrenhamente contra pecados. Mas cada um de nós acaba lutando por pecados diferentes. Vamos continuar. Será que só Jesus foi solteiro na Bíblia? Não. A gente pode se lembrar de Paulo também. Paulo é outro exemplo que a Bíblia deixa claro que no momento em que ele estava escrevendo, ele não era casado, ele não tinha esposa. Até porque, quando Paulo vai comentar sobre casamento, ele fala, gostaria muito que vocês permanecessem como eu sou, solteiro. Por que ele fala isso? Ele vem comentar sobre algo magnífico. As pessoas casadas, elas precisam cuidar do cônjuge, não é? Então precisa cuidar das coisas do cônjuge, precisa cuidar da pessoa do cônjuge, tem responsabilidades com relação ao seu marido ou sua esposa. Mas as pessoas solteiras não. Então isso facilita para a forma como você vai servir a Cristo. Paulo fez viagens missionárias, Paulo plantou igrejas, Paulo viajou muito, Paulo sofreu naufrágios, Paulo passou por muitas situações sendo solteiro. Se ele fosse casado e tivesse que cuidar de sua esposa, se tivesse que cuidar de filhos, se tivesse que cuidar de uma família, ele não seria capaz de fazer. Então a Bíblia fala que quem é casado cuida das coisas do casal, de como agradar o seu marido, a sua esposa. Já aqueles que são solteiros se dedicam completamente no trabalho de Cristo. Então esse é um argumento que Paulo usa. E Paulo fala que Paulo, gostaria que todos fossem como eu, solteiros. Então a Bíblia deixa claro que Paulo foi solteiro. E com isso, ele tenta mostrar que a solteirice também é bíblica. Mas ele fala, tomem cuidado, porque cada um tem um dom. Deus deu um dom para cada um. Deus deu o dom do celibato para algumas pessoas e Deus deu o dom do casamento para outras pessoas. E cada um tem que se atentar ao seu próprio dom, porque mais vale casar do que viver abrasado, é um exemplo que Paulo dá. Bom, além disso, a gente deve lembrar que Deus sonda corações. E tudo que é colocado no lugar de Deus, ele pode se tornar um ídolo na nossa vida. Pode não, ele se torna um ídolo na nossa vida. João Calvino falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E, de fato, muitas coisas muito boas podem se tornar ídolos na nossa vida. Nosso emprego, nosso marido, nossos filhos, nossa casa, nossos estudos, tudo aquilo que é colocado em pé de igualdade com Deus ou acima de Deus é um ídolo na nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, casamento é algo incrível, mas Deus sonda corações. Toma cuidado para o casamento não ser algo que toma o lugar dele na sua vida. Deus precisa ser o primeiro nos nossos corações o tempo todo, durante toda a nossa vida. Além disso, a gente tem que lembrar também que em 1 Reis 19 a 20, quando Eliseu é chamado por Elias e quando ali ele é ungido, ele pede licença para ir se despedir dos pais. Então, com isso, provavelmente a gente consegue inferir que ele, pelo menos naquele momento, era solteiro, né? Ele foi despedir dos pais. Bom, a Bíblia diz, no entanto, que a solteirice não é para todo mundo, porque apesar de seus benefícios, ela não foi dada a todas as pessoas. Então, sim, quem é solteiro vive só para agradar ao Senhor. Mas isso não quer dizer que quem é casado não deve agradar ao Senhor. Isso não quer dizer que a solteirice é para todo mundo. Bom, a gente pode perceber que o papel do casamento, ele existe, ele é muito claro em apresentar o relacionamento de Cristo à igreja, como a gente falou, e que ele não é um fim em si mesmo. O casamento não é um fim em si mesmo. Ele tem um objetivo. Ele precisa mostrar para as pessoas o motivo pelo qual ele está ali. Bom, além disso, a gente tem que lembrar que não se casar e se dedicar completamente a Deus é uma forma de mostrar ao mundo que é possível ser totalmente satisfeito em Cristo, apesar de todas as circunstâncias. Até porque, no fim, haverá casamento, o mais glorioso, entre Cristo e a igreja. A máxima de tudo tem que ser sempre fazer tudo para a glória de Deus.
Então, se Deus te deu o dom do casamento, louvado seja o nome do Senhor. Case e mostre ao mundo o que é ser servo de Cristo no casamento. Se Deus te chamou para ser solteiro, glória a Deus por isso. Mostra ao mundo como é se entregar completamente, estar completamente satisfeito em Cristo por meio da solteirice. Mas busque fazer tudo conforme as Escrituras, da forma correta, para glorificar a Deus e mostrar ao mundo quem Cristo é e mostrar que Ele é suficiente na nossa vida em todas as situações. É isso, vamos orar? Deus, obrigada porque o Senhor nos permitiu estudar um pouco sobre esse tema. Eu te peço que a cada momento o Senhor esteja colocando diante de nós mais situações, mais oportunidades de estudo e que o Senhor fale cada vez mais ao nosso coração, de forma a moldar o nosso coração cada vez mais como o caráter de Cristo. Deus, louvado seja o teu nome por esse momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, pessoal. Obrigada.